Deixe-me dar este próximo aviso. Também foi adquirido por parte da igreja esse material aqui, ó. Esse livro, é um bom livro, bacana. Olha só, entre todas as referências, 238 páginas. Um livro gostoso de manusear, né? Um papel de luxo, chamado Colcheia, né? Muito bem feito, pela editora Fiel, que lançou esse livro. O que é esse livro? Esse livro é um catecismo, é um catecismo intitulado Catecismo Nova Cidade. E esse catecismo, ele tem um teor devocional. O que é um catecismo? O catecismo, ele é um documento, onde muito mais no passado a prática de escrever o que a igreja acreditava sobre isso, sobre aquilo outro. A igreja, ela tinha o costume de produzir o que ela acreditava com tratados, com documentos. E anexando esses documentos, formavam-se as declarações sobre os demais variados assuntos possíveis. E este era um meio pelo qual as pessoas da igreja e as novas pessoas chegando e as crianças que iam crescendo, elas eram ensinadas sobre o que nós acreditamos da palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós perdemos muita coisa boa do passado, muita coisa boa. E os irmãos têm percebido, ao longo desses 5 anos que eu estou aqui, que meu objetivo é muito mais voltarmos ao passado do que experimentarmos as modas do momento. Inclusive, os grupos pequenos de estudo bíblico. Grupo pequeno, da onde que surgiu isso, irmãos? A igreja primitiva, no começo, se reunia só em grupo pequeno, nas casas. Não tinha nem prédio. Isso foi algo do terceiro, quarto século. Então, nós temos caminhado na direção de cada vez mais estarmos em contato com a palavra do Senhor, com os estudos da palavra do Senhor. E uma das preocupações que nós temos não é apenas com você, homem, mulher, adulto, mas é com as crianças. Você já percebeu a quantidade de filhos, os nossos, filhos de crente, que cresce 12, 13 anos, 14 anos, já estão desviados dos caminhos do Senhor, mas ainda permanecem vindo para a igreja. Por quê? Porque está debaixo da autoridade do pai. Mas quando faz 18 anos, acabou-se. Não desviou-se com 18 anos, não desviou-se quando pisou na faculdade e ouviu um professor maluco lá falar que o mundo surgiu dessa outra forma, e ele foi arrebatado nessas teorias malucas. Não foi ali o ponto, irmãos. O ponto é todo o período que nós temos de poder influenciá-los, e nós pouco fizemos por isso. Hoje o entendimento de educação de filhos por parte das famílias e dos pais, a educação religiosa, eu digo, está na seguinte forma: a igreja faz. Então eu levo meu filho, eu mando meu filho quando eu não vou, e eu digo para ele: se comporte no cultinho, viu? Por quê? Porque a igreja está doutrinando a minha criança. Irmãos, não é esse o plano de Deus. A igreja está aqui para ser uma parceira nessa parte. Mas o papel de educar os filhos nos caminhos do Senhor é meu pai, é seu pai e mãe. Então nós queremos fazer o quê? Nós queremos esse ano dar mais um passo em direção a conduzir os irmãos à maturidade, e juntamente com isso aqueles que estão debaixo da nossa influência. Esse material aqui é um material desse. É um catecismo, Deixe-me explicar para os irmãos. Planejei fazer isso hoje. A parte de introdução, Tim Keller, que é aquele que editou, esse material, ele vai explicar sobre o catecismo, a necessidade do catecismo, por que escrever novos catecismos. Ele vai falar sobre como usar esse catecismo, e o porquê até de manter algumas linguagens que já esteve em outros catecismos. Isso aqui não é novo. Ele se valeu de um catecismo, ou de alguns catecismos, para contextualizar
e trazer essa obra para nós. Mas tem uma parte que ele diz o seguinte, olha só. Os catecismos eram escritos, pelo menos, tendo 3 propósitos. O primeiro era apresentar uma exposição abrangente do Evangelho. Então, por que se escreve um catecismo? Por que a igreja escrevia um catecismo? Em primeiro lugar, para ter uma explicação abrangente do Evangelho. Não só para explicar claramente o que é o Evangelho, mas também para mostrar os elementos constitutivos em que se baseia, como, por exemplo, as doutrinas bíblicas de Deus, da natureza humana, do pecado e assim por diante. O segundo propósito era fazer essa exposição de modo que os erros, as heresias e as falsas crenças da época e da cultura fossem abordados e contrapostos. Então, o catecismo ele era escrito para deixar clara a doutrina da palavra do Senhor e para combater as ameaças que sempre existiu. Sempre existiu. Nós temos ameaças hoje. Não de uma forma como existiu no passado, mas de uma forma muito sutil. Muito sutil. Não tem problema não. Está tudo bem. Quem que liga para isso hoje? Mas como saber a diferença entre a verdade e a mentira, entre o verdadeiro e o falso? Quando você entende o que a Bíblia diz sobre aquilo. Terceiro lugar, terceiro propósito pelo qual catecismos são escritos, é algo mais pastoral, para formar um povo distinto, uma contracultura que reflete a semelhança de Cristo, não somente no caráter do indivíduo, como também na vida comunitária da igreja. Então, isso, pode ligar esses ventiladores aí sim, que eu também estou derretendo aqui. Quando analisados em conjunto, esses 3 propósitos explicam por que os novos catecismos têm de ser escritos. Conquanto nossa exposição da doutrina do Evangelho tem de estar alinhada com os catecismos mais antigos e fiéis à palavra. As culturas mudam com o tempo, assim como os tipos de erro, tentação e desafio do Evangelho imutável, de modo que as pessoas têm de estar equipadas para enfrentá-los e resolvê-los. Por que escrever um novo catecismo com tantos catecismos que já existem? Por causa disso, porque a cultura mudou, o pensamento mudou. Então, a exposição das doutrinas bíblicas permanecem as mesmas, fiéis à palavra do Senhor. Mas a maneira de combater os problemas, nós precisamos estar atualizados. E aí eu vou deixar para você ler em casa o restante. Deixe-me compartilhar apenas essa parte muito interessante que ele dá um testemunho dele, quando ele tinha o filho pequeno, e ele tinha essa prática de ensinar um catecismo, não era esse, era um outro catecismo, e ele diz o seguinte, quando meu filho Jonathan era bem novo ainda, minha esposa Kate e eu começamos a ensinar-lhe um catecismo infantil. No começo, trabalhamos apenas com as 3 primeiras perguntas. Então, o menininho pequeno, não sei quanto tempo, mas para desenvolver apenas 3 perguntinhas, tem que ser pequenininho, A primeira pergunta, quem fez Deus? Você já parou para se perguntar? Quem fez Deus? E a resposta, Deus. Deus é eterno. A segunda pergunta, o que mais Deus criou? Resposta, Deus criou todas as coisas. É de criança, Então é simples a resposta, objetivo. Terceira perguntinha que ele trabalhava com o filho dele, por que Deus criou você e todas as coisas? Resposta, para a sua glória. Certo dia, Kate deixou Jonathan na casa da babá. A certa altura, a cuidadora descobriu que Jonathan olhava pela janela. Em que você está pensando? Perguntou ela. Em Deus. Respondeu meu filho. Surpresa, retrucou a babá. O que você está pensando sobre Deus? Então, ele olhou para a moça e replicou. Pensava em como ele fez tudo para a sua glória. Ela então acreditou ter um gigante espiritual em suas mãos. Um menininho, olhando pela janela, contemplava a glória de Deus na criação.
O que realmente aconteceu, obviamente, foi que a sua pergunta, a pergunta da babá, estimulou a recuperar o esquema de perguntas e respostas. Era o que os pais vinham ensinando. Ele respondeu com o catecismo. Certamente ele não tinha a mínima ideia do que seria a glória de Deus. Mas o conceito estava impregnado em sua mente e em seu coração, esperando para se conectar às novas perspectivas, novos ensinamentos e novas experiências. Eu vou deixar para você ler o restante. Esse é o objetivo, irmãos. Quando nós sabemos a verdade, no momento certo, nós podemos lançar mão daquilo, porque nós temos aquilo. Lembra em Colossenses, uma das mensagens, que Paulo ora para que os irmãos tenham em mente as verdades da palavra do Senhor? Mas o Espírito Santo não vai trabalhar para que você lembre daquilo que você não conhece, mas daquilo que você sabe. Então estude a palavra do Senhor. E aí o catecismo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre Deus, a criação e a queda, e a lei. A segunda parte, os assuntos Cristo, redenção e graça. E a terceira e última parte, todas as perguntas, vão girar em torno do seguinte tema: Espírito Santo, restauração e crescimento em graça. Então esse é o objetivo. Então, como que o catecismo está estruturado? Existe uma pergunta, existe uma resposta, o texto bíblico a qual essa resposta é baseada, um comentário de um teólogo do passado e um comentário de um teólogo do presente. A primeira pergunta da primeira semana, já que são 52 perguntas com respostas, então é para fazer uma na semana. A primeira tem 3 páginas. Todo devocional, 3 páginas. Em uma semana, gente, é para decorar, né? A primeira pergunta ele faz é o seguinte: qual é nossa única esperança na vida e na morte? Você já parou para pensar nisso? Você já refletiu que a resposta pela qual nós daremos a uma pergunta como essa define muita coisa? Qual é a sua única esperança nessa vida e na morte? Irmãos, isso define a nossa atitude diante dos problemas. A resposta que ele vai trabalhar é o seguinte: que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E aí eu vou deixar para você ler em casa um comentário de João Calvino e um comentário de Timothy Keller sobre essa pergunta. A segunda semana, uma segunda pergunta, novos comentaristas, tanto do passado quanto do presente, sempre assim, um mais antigo, um mais recente. Esse material, como foi comprado no nome da igreja, foi adquirido com 45% de desconto. Junto com o frete, está sendo repassado, irmãos, pelo custo que nos chegou de R$30. Bom, eu adquiri 35 exemplares, porque a ideia é cada família ter um, tá bom? Aí se você quer levar um para você, para o seu filho, para o seu esposo ou para a sua esposa, pode, mas deixa primeiro o pessoal pegar, né? Que eu mais ou menos fiz uma conta, então tá ali elas por elas, né? E se precisar comprar mais, a gente compra que vem no mesmo preço, tá bom? Vem no mesmo preço. Mas eu não queria ficar com o material aí parado com o custo todo para a igreja, né? Deixe-me dar o último aviso sobre esse material. Pastor, eu vou pensar para ver se eu vou pegar. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Deixe-me explicar. Nós, pais, muitas vezes nós temos atitudes firmes contra os nossos filhos, porque aquilo é o melhor para ele. Quem aqui dos pais lembra do seu filho aí quando já tinha consciência, todo animado, porque ele ia tomar uma vacina, lá no postinho? Não vi. E chora, a gente não segura. A última vez que eu fui com o João e a Ana, o João tomou 4 e a Ana tomou 5.
E a Suzana nem na sala entra, né? É eu que faço esse trabalho. E seguro. E conversa, e adula, e chora. Meu filho, pode chorar. Eu vou segurar e você vai tomar agulhada. Porque é para o bem deles, irmãos. Ah, eu não gosto de salada. Você vai comer salada. Vai comer pelo menos um pouquinho. Você gosta mais desse ou desse? Ah, desse. Então come desse. Mas nós não fazemos assim? Por quê? Porque a gente sabe que é para o bem deles. Como pastor, eu tenho responsabilidade diante de Deus pela vida daqueles que são membros aqui da igreja. Então não pode ser, cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. No que diz respeito, vamos estudar a Bíblia, no meu pensamento, você que é membro da igreja, está incluído. Está incluído. Então, tem um desse daqui para sua família, tá bom? Procure o Roberto Carlos, pegue, anote, pague agora, pague depois, não tem problema, mas nós vamos trabalhar esse ano também com isso daqui. Pastor, e as crianças? Já que esse daqui é dos adultos, o das crianças, as mesmas perguntas, tá? Com respostas para as crianças, com um desenho ilustrativo para isso, está saindo da gráfica segunda amanhã ou depois de amanhã na terça-feira, lá com o pastor Ari. E eu falei com ele hoje, e eu me lembrei que o pastor José está indo para Curitiba, e o pastor José vai trazer os nossos, né? Chegando aqui na outra segunda, que domingo o pastor vai estar pregando lá em Curitiba. Então, nós também traremos o das crianças, para que você, pai, ajude, para que você, avô, ajude o netinho, tá? Esse talvez algo 10, 12 reais, não temos certeza ainda o valor